No 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Senhor estava muito irado com os seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, declara o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os profetas anteriores proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos: desviem-se dos seus maus caminhos e das suas más práticas. Mas eles não quiseram ouvir, nem prestar atenção em mim, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que eu ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os seus antepassados. Então eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos Exércitos nos fez conforme os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, exatamente como ele havia determinado fazer. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Durante a noite tive uma visão, e diante de mim havia um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas em um vale. Atrás dele havia cavalos vermelhos, castanhos e brancos. Perguntei: que são estes, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei o que eles são. Então o homem que estava parado entre as murtas explicou: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor, que estava parado entre as murtas: percorremos a terra inteira e a encontramos em repouso e em paz. Então o anjo do Senhor disse: Senhor dos Exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais tens estado irado por estes 70 anos? Assim o Senhor falou palavras bondosas e consoladoras ao anjo que falava comigo. Então o anjo que falava comigo disse: proclame esta palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: estou muito zeloso por Jerusalém e por Sião, e estou muito irado com as nações que vivem em segurança. Eu estava só um pouco irado, mas eles foram longe demais com o castigo. Portanto, assim diz o Senhor: voltarei para Jerusalém com misericórdia. Ali a minha casa será reconstruída, e o cordel de medir será estendido sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Proclame ainda mais: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão novamente de prosperidade, e o Senhor consolará novamente Sião e escolherá Jerusalém. Então levantei os olhos e vi diante de mim 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que são estes? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor me mostrou 4 artesãos. Perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém podia levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram para aterrorizá-los e derrubar os chifres das nações que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá para dispersar o seu povo. Zacarias capítulo 2. Então levantei os olhos e vi diante de mim um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Enquanto o anjo que falava comigo se afastava, outro anjo veio ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será uma cidade sem muros, por causa da grande quantidade de gente e de animais que haverá nela. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao redor, declara o Senhor, e serei a sua glória no meio dela. Venham, venham. Fujam da terra do norte, declara o Senhor, pois eu os espalhei aos 4 ventos dos céus, declara o Senhor. Venham, Sião, escape, você que vive na filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória
me enviar contra as nações que saquearam vocês. Pois quem toca em vocês toca na menina dos olhos dele. Eu certamente levantarei a minha mão contra elas, de modo que os seus escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Alegre-se e exulte, filha de Sião, pois estou vindo e habitarei no meio de você, declara o Senhor. Muitas nações se juntarão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Habitarei no meio de você e você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa e escolherá novamente Jerusalém. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias, capítulo 3. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para o acusar. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este homem um tição arrebatado do fogo? Ora, Josué estava vestido com roupas sujas enquanto estava de pé diante do anjo. O anjo disse àqueles que estavam diante dele: Tirem dele as roupas sujas. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e vou vesti-lo com roupas finas. Então eu disse: Ponham um turbante limpo na sua cabeça. Assim colocaram um turbante limpo na sua cabeça e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor estava ali de pé. O anjo do Senhor deu esta ordem a Josué: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar em obediência a mim e guardar os meus requisitos, então você governará a minha casa e terá cargo dos meus átrios. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam, sumo sacerdote Josué, você e os seus companheiros sentados diante de você, que são homens simbólicos do que há de vir. Eu vou trazer o meu servo, o renovo. Veja a pedra que coloquei diante de Josué. Há 7 olhos nessa única pedra, e eu gravarei uma inscrição nela, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra em um único dia. Naquele dia, cada um de vocês convidará o seu próximo a sentar-se debaixo da sua videira e da sua figueira, declara o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me acordou como alguém que é despertado do sono. Ele me perguntou: O que você vê? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro, com uma tigela no topo e 7 lâmpadas nele, com 7 tubos para as lâmpadas. Também há 2 oliveiras junto a ele, uma à direita da tigela e a outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que são estas, meu senhor? Ele respondeu: Você não sabe o que são estas? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, tu te tornarás planície. Então ele trará a pedra de remate com gritos de graça, graça a ela. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As suas mãos também o completarão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousaria desprezar o dia das pequenas coisas? Pois os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, se alegrarão quando virem a pedra de remate na mão de Zorobabel. Então perguntei ao anjo: Que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Perguntei-lhe novamente: Que são estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam o ouro e o óleo? Ele respondeu: Você não sabe o que são estes. Não, meu senhor, disse eu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5. Olhei novamente, diante de mim havia um rolo voador. Ele me perguntou: O que você vê? Respondi: Vejo um rolo voador de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Ele me disse:
Esta é a maldição que está saindo sobre toda a terra, porque, conforme o que está escrito de um lado, todo ladrão será banido, e conforme o que está escrito do outro lado, todo aquele que jura falsamente será banido. O Senhor dos Exércitos declara: Eu a enviarei, e ela entrará na casa do ladrão e na casa de qualquer um que jure falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá naquela casa e a destruirá completamente, tanto as suas madeiras como as suas pedras. Então o anjo que falava comigo avançou e me disse: Levante os olhos e veja o que está aparecendo. Perguntei: O que é? Ele respondeu: É um cesto. E acrescentou: Esta é a iniquidade do povo em toda a terra. Então a tampa de chumbo foi levantada, e ali no cesto estava sentada uma mulher. Ele disse: Esta é a maldade, e empurrou-a de volta para dentro do cesto e colocou a tampa de chumbo sobre ele. Então olhei, e diante de mim havia 2 mulheres com vento nas suas asas. Elas tinham asas como as de uma cegonha e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: Para onde estão levando o cesto? Ele respondeu: Para a terra da Babilônia, para lhe construir uma casa. Quando a casa estiver pronta, o cesto será colocado ali no seu lugar. Zacarias capítulo 6. Olhei novamente, e diante de mim havia 4 carruagens, saindo de entre 2 montes, montes de bronze. A primeira carruagem tinha cavalos vermelhos, a segunda pretos, a terceira brancos e a quarta malhados, todos eles poderosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que são estes, meu senhor? O anjo respondeu: Estes são os 4 espíritos dos céus, que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A que tem os cavalos pretos vai para a terra do norte. A que tem os cavalos brancos vai para o oeste. E a que tem os cavalos malhados vai para o sul. Quando os cavalos poderosos saíram, eles estavam ansiosos para percorrer a terra. E ele disse: Percorram a terra. Assim eles percorreram a terra. Então ele me chamou: Veja, os que vão para a terra do norte deram descanso ao meu espírito na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim: Tome prata e ouro dos exilados Heldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. Vá no mesmo dia à casa de Josias, filho de Sofonias. Tome a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Diga-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é o Renovo. Ele brotará do seu lugar e construirá o templo do Senhor. É ele quem construirá o templo do Senhor. Ele será revestido de majestade e se assentará e governará no seu trono. Ele será sacerdote no seu trono e haverá harmonia entre os 2. A coroa será dada a Heldai, Tobias, Gedaías e Ren, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a construir o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isso acontecerá se vocês obedecerem diligentemente ao Senhor, o seu Deus. Zacarias capítulo 7. No 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Kislev. O povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque, juntamente com os seus homens, para suplicar ao Senhor, perguntando aos sacerdotes da casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Devo eu chorar e jejuar no 5º mês, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: Pergunte a todo o povo da terra e aos sacerdotes: Quando vocês jejuaram e choraram no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos passados, foi realmente para mim que jejuaram? E quando vocês comiam e bebiam, não era apenas para vocês mesmos que festejavam? Não são estas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos profetas anteriores, quando Jerusalém e as suas cidades vizinhas estavam em repouso e prósperas, e o Neguebe e a Cefelá eram habitados?
E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem justiça verdadeira, mostrem misericórdia e compaixão uns aos outros. Não oprimam a viúva nem o órfão, o estrangeiro nem o pobre. Não tramem o mal uns contra os outros no coração. Mas eles se recusaram a prestar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Tornaram os seus corações duros como pedra, e não quiseram ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por meio dos profetas anteriores. Por isso o Senhor dos Exércitos se irou muito. Quando eu chamei, eles não quiseram ouvir. Por isso, quando eles chamarem, eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um redemoinho entre as nações, onde eram estrangeiros. A terra que deixaram para trás ficou tão desolada que ninguém passava por ela. Foi assim que transformaram a terra agradável em desolação. Zacarias capítulo 8. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: estou muito zeloso por Sião, estou ardendo de zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: mais uma vez, homens e mulheres de idade avançada se sentarão nas ruas de Jerusalém, cada um com bengala na mão por causa da idade. As ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando ali. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pode parecer maravilhoso para o remanescente deste povo naquele tempo, mas será maravilhoso para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo das terras do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para viverem em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei fiel e justo para com eles como o seu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ouçam agora estas palavras. Fortaleçam as suas mãos para que o templo seja edificado. Foi também o que disseram os profetas que estavam presentes quando os alicerces foram lançados para a casa do Senhor dos Exércitos. Antes daquele tempo não havia salário para o povo, nem aluguel para os animais. Ninguém podia sair em segurança por causa do inimigo, pois eu tinha voltado todos contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. A semente crescerá bem, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas, e os céus derramarão o seu orvalho. Darei todas estas coisas como herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês, Judá e Israel, têm sido uma maldição entre as nações, assim eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, mas fortaleçam as suas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como determinei trazer desgraça sobre vocês, e não mostrei compaixão quando seus antepassados me irritaram, diz o Senhor dos Exércitos, assim agora determinei fazer o bem novamente a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Estas são as coisas que vocês devem fazer. Falem a verdade uns com os outros e julguem com justiça e retidão nos seus tribunais. Não tramem o mal uns contra os outros no coração e não amem jurar falsamente. Eu odeio tudo isso, declara o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês se tornarão ocasiões de alegria, de regozijo e de festas felizes para Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão muitos povos e habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar ao Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar a Ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias,
10 pessoas de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a orla do manto de um judeu e dirão: vamos com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Zacarias capítulo 9. Uma profecia. A palavra do Senhor está contra a terra de Adrac, e repousará sobre Damasco, pois os olhos de todos os povos e de todas as tribos de Israel estão voltados para o Senhor. E também sobre Ramate, que faz fronteira com ela, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito hábeis. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Mas o Senhor tomará suas posses e destruirá o seu poder no mar. Ela será consumida pelo fogo. Asquelon haverá e terá medo. Gaza ficará em agonia, e Ecrom também, pois a sua esperança será frustrada. Gaza perderá o seu rei, e Asquelon ficará deserta. Um povo mestiço ocupará Asdod, e eu porei fim ao orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e o alimento proibido de entre os seus dentes. Os que restarem pertencerão ao nosso Deus e se tornarão um clã em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Mas eu acamparei no meu templo para guardá-lo contra forças invasoras. Nunca mais um opressor passará sobre o meu povo, pois agora eu estou vigiando. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Eu tirarei os carros de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Ele proclamará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e do rio até os confins da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, libertarei os teus prisioneiros do poço sem água. Voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Mesmo agora, anuncio que restaurarei o dobro para vocês. Dobrarei Judá como meu arco e o encherei com Efraim. Despertarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e farei de ti como a espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles. A sua flecha sairá como um raio. O soberano Senhor tocará a trombeta, marchará nas tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles destruirão e vencerão com pedras de funda. Beberão e rugirão como com vinho. Ficarão cheios como uma tigela usada para aspergir os cantos do altar. O Senhor, o seu Deus, salvará o seu povo naquele dia, como um pastor salva o seu rebanho. Eles brilharão na sua terra como joias numa coroa. Quão belos e atraentes eles serão! O trigo fará prosperar os jovens, e o vinho novo as moças. Zacarias capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva. Na primavera, é o Senhor quem envia as tempestades de trovões. Ele dá chuvas abundantes a todos, ervas do campo a cada um. Os ídolos falam coisas enganosas. Os adivinhos veem visões mentirosas, contam sonhos falsos, dão consolo em vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas oprimidas, por falta de pastor. A minha ira se acende contra os pastores, e eu castigarei os líderes, pois o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, e os tornará como um cavalo orgulhoso na batalha. De Judá virá a pedra angular, dele o pino da tenda, dele o arco de guerra, dele todo governante. Juntos eles serão como guerreiros na batalha, pisoteando o inimigo na lama das ruas. Lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os cavaleiros inimigos. Eu fortalecerei Judá, e salvarei as tribos de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e lhes responderei. Os efraimitas se tornarão como guerreiros, e os seus corações se alegrarão como com vinho. Os seus filhos verão isso e se regozijarão. Os seus corações se alegrarão no Senhor. Eu o chamarei com um sinal.
e os reunirei. Certamente os resgatarei. Eles serão tão numerosos quanto antes. Embora eu os espalhe entre os povos, mesmo em terras distantes eles se lembrarão de mim. Eles e os seus filhos sobreviverão e retornarão. Eu os trarei de volta do Egito e os reunirei da Assíria. Eu os levarei a Gileade e ao Líbano, e não haverá espaço suficiente para eles. Eles passarão pelo mar da angústia. O mar agitado será acalmado, e todas as profundezas do Nilo secarão. O orgulho da Assíria será humilhado, e o cetro do Egito desaparecerá. Eu os fortalecerei no Senhor, e no seu nome viverão em segurança, declara o Senhor. Zacarias capítulo 11. Abra as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Uiva, ó cipreste, pois o cedro caiu, as árvores majestosas estão arruinadas. Uivem, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta densa foi derrubada. Escutem o uivo dos pastores, pois as suas ricas pastagens estão destruídas. Escutem o rugido dos leões, pois o espesso matagal do Jordão está arruinado. Assim diz o Senhor, o meu Deus. Apacente o rebanho destinado ao matadouro. Os seus compradores os matam e saem impunes. Os que os vendem dizem: Bendito seja o Senhor, pois fiquei rico, e os seus próprios pastores não têm piedade deles. Pois eu não terei mais compaixão pelo povo da terra, declara o Senhor. Entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles devastarão a terra, e eu não resgatarei ninguém das suas mãos. Assim eu apacentei o rebanho destinado ao matadouro, especialmente os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 cajados e chamei um de favor e o outro de união, e apacentei o rebanho. Em 1 mês eu me livrei dos 3 pastores. O rebanho me detestou, e eu me cansei deles. Então eu disse: Não serei mais o vosso pastor. Que morra o que está para morrer, que pereça o que está para perecer, e que os que restarem comam a carne uns dos outros. Então peguei o meu cajado chamado favor e o quebrei, revogando a aliança que eu havia feito com todas as nações. Foi revogada naquele dia, e assim os oprimidos do rebanho que me observavam souberam que era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: Se acharem bom, deem-me o meu salário, se não, guardem-no. Assim eles me pagaram 30 peças de prata. E o Senhor me disse: Atira isso ao oleiro, o belo preço pelo qual me avaliaram. Então peguei as 30 peças de prata e as atirei ao oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o meu segundo cajado, chamado União, rompendo o laço fraterno entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: Toma novamente o equipamento de um pastor insensato, pois estou levantando um pastor sobre a terra que não cuidará das ovelhas perdidas, nem buscará as jovens, nem curará as feridas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas gordas e lhes arrancará os cascos. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Que a espada ataque o seu braço e o seu olho direito, que o seu braço seque completamente, e o seu olho direito fique totalmente cego. Zacarias capítulo 12. Uma profecia. A palavra do Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estende os céus, que lança os alicerces da terra e que forma o espírito do homem dentro dele, declara: Eis que farei de Jerusalém um cálice que fará cambalear todos os povos ao redor. Judá será sitiada junto com Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra se reunirem contra ela, farei de Jerusalém uma pedra imóvel para todas as nações. Todos os que tentarem movê-la se ferirão gravemente. Naquele dia ferirei todo cavalo com pânico e o seu cavaleiro com loucura, declara o Senhor. Manterei os meus olhos vigilantes sobre Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os clãs de Judá dirão em seus corações: Os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei os clãs de Judá como um braseiro entre lenha e como uma tocha acesa entre feixes.
Eles consumirão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. Mas Jerusalém permanecerá intacta no seu lugar. O Senhor salvará primeiro as moradas de Judá, para que a honra da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja maior que a de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, de modo que o mais fraco entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia me disporei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. Eles olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único. Chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente por um primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande quanto o pranto de Hadad e Rimon, na planície de Megido. A terra pranteará cada clã por si, com as suas mulheres separadamente. O clã da casa de Davi e as suas mulheres, o clã da casa de Natã e as suas mulheres, o clã da casa de Levi e as suas mulheres, o clã de Semei e as suas mulheres, e todos os demais clãs e as suas mulheres. Zacarias capítulo 13. Naquele dia, uma fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para os limpar do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e eles não serão mais lembrados, declara o Senhor dos Exércitos. Também removerei da terra tanto os profetas como o espírito de impureza. E se alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão: você deve morrer, porque falou mentiras em nome do Senhor. Então os próprios pais o atravessarão com a espada quando ele profetizar. Naquele dia todo profeta se envergonhará da sua visão profética. Não vestirão mais um manto de pelos para enganar. Cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. A terra tem sido o meu sustento desde a juventude. E se alguém lhe perguntar: que são estas feridas no teu corpo? Ele responderá: são as feridas que recebi na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei a minha mão contra os pequeninos. Em toda a terra, declara o Senhor, 2/3 serão exterminados e morrerão, mas 1/3 ficará nela. Farei passar este terço pelo fogo. Eu os refinarei como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: eles são o meu povo, e eles dirão: o Senhor é o nosso Deus. Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos serão repartidos no meio de ti. Reunirei todas as nações para guerrear contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será arrancado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como luta no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se deslocará para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale do meu monte, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada escura. Será um dia único, conhecido somente pelo Senhor, sem distinção entre dia e noite. Ao anoitecer haverá luz. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o Mar Morto, a leste, e metade para o Mar Mediterrâneo, a oeste, no verão e no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome.
Toda a terra, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará como a Arabá, mas Jerusalém será elevada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o local da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares reais. Ela será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém viverá em segurança. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a sua língua apodrecerá na sua boca. Naquele dia o Senhor enviará grande pânico sobre eles. Agarrarão uns aos outros pela mão e atacarão uns aos outros. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata e roupas. Uma praga semelhante atingirá os cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os animais nos acampamentos daqueles povos. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não terá chuva. Se o povo do Egito não subir e não participar, não terá chuva. O Senhor enviará sobre eles a praga que inflige às nações que não sobem para celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. As panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todo pote em Jerusalém e em Judá será santo ao Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem oferecer sacrifícios pegarão delas e cozinharão nelas. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos.